Biologando, biologando, biologando. Oi, pessoal, mais uma vez a professora Franciele, aqui das Ciências Biológicas do campus de Paranavaí, para o canal Biologando. E a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto, tá, que envolve as estações do ano. Por quê? Muitas vezes a gente pensa que o frio, por exemplo, é uma coisa ruim para as plantas, né? Porque parece assim, olha, no calor a planta ela tá bem, ela faz a fotossíntese, ela tá produzindo o seu próprio alimento e a gente vê principalmente, né, na primavera muitas flores, no verão. E quando chega nas estações mais frias, né, normalmente a gente vê algumas plantas perdendo as folhas e pode até parecer que o frio é uma coisa somente ruim, mas isso não é verdade, né? As plantas, então, elas são adaptadas a viver em determinados ambientes, né, onde, devido à evolução, elas já estão presentes naquele determinado local e elas têm estrutura, né, para poder sobreviver. Por exemplo, se a gente pegar um cactus é bem fácil a gente imaginar assim, a gente lembra daquele caule, né, verde e as folhas transformadas em espinho. Por que isso? Porque ele vive num ambiente muito quente e se ele tivesse um monte de folha, né, ia ficar transpirando, perdendo muita água e a planta poderia morrer. Então, as folhas transformadas em espinho, por exemplo, né, o que é isso? É uma adaptação para aquela planta viver num ambiente quente. Da mesma forma, em ambientes mais frios, as plantas também têm adaptação. Por exemplo, os pinheiros, né? Às vezes aquela folha que parece uma agulha, também já é adaptada para a sobrevivência em uma região mais fria. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a passagem pelas estações do ano também é uma coisa importante. Então, muitas plantas, como por exemplo o trigo, vamos colocar assim, que é uma planta, né, típica de ambientes até mais frios, precisa passar pelo frio para que ocorra a floração. Como que a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre isso? Lá no meristema apical, que seria o que? Aquelas pontinhas, né, das plantas que a gente consegue ver, existe uma proteína que fica ali. Essa proteína, né, a gente chama ela de FLC, um nome mais científico, mas ela não permite, tá, que aquela pontinha então forme um botão floral e se desenvolva em uma flor. Por quê? Porque aquela planta ainda não passou pelo frio. Bem, e como que essa proteína que fica ali na pontinha, ela está sempre sendo produzida? A gente sabe que as proteínas, elas são produzidas porque dentro das células nós temos o DNA. E o DNA, ele tem as sequências que a gente chama de receita, né? Então, a receita para fazer as proteínas, né? Proteínas que dão estrutura, proteína que faz reação química e essa FLC, que é uma proteína que fica ali, não deixando a planta florescer. Bem, e isso acontece por quê? Porque essa receita que está no DNA, o DNA ela está em uma forma assim mais esticada que a gente chama, que nós falamos, usamos o nome de eucromatina. Quando está tudo mais espaçado, então facinho de copiar a receita para essa proteína estar ali na plantinha e não deixando florescer. Quando essa planta de ambiente mais frio, então ela passa pelo inverno, a planta consegue detectar o frio. A gente sabe que no frio as noites, né, ficam mais longas e os dias ficam mais curtos, e a gente tem o fitocromo, que é o pigmento que consegue detectar essas mudanças. O que vai acontecer? A planta ela vai entender, opa, estamos no inverno, tá? E quando chega o frio, aquela receita de DNA que estava esticadinha em eucromatina, acontece uma mudança que dentro da biologia a gente chama assim de mudança epigenética. Não é uma mutação do DNA, nada assim que a gente vê nos filmes, né, muitas vezes, né? Mas simplesmente aquela receita que estava esticadinha sendo copiada para fazer a proteína que inibe,
ela vai ficar como se fosse uma molinha, né? Uma mola toda enrolada e não tem como mais copiar essa receita. E daí a proteína, então, que estava sendo sempre produzida e não deixava florescer, não está mais sendo produzida. Consequentemente, a planta floresce. Então, por isso, muitas espécies, talvez vocês já tenham notado, que se não passa pelo frio, não vai florescer. Como nós aqui no noroeste do Paraná, né, a gente vive em uma região mais quente, né, isso talvez nem sempre seja muito visível para nós, mas para muitas espécies e culturas, inclusive, isso é importante. Então, gente, o frio não é um vilão, né? Então, cada estação do ano tem o seu papel e as plantas, elas precisam, então, para sobreviver nos ambientes que elas estão, se adaptar às condições ambientais. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem.